Caros amigos de ideal espírita, simpatizantes, é com muita alegria que nós comparecemos hoje à sede da nossa Federativa Mineira, União Espírita Mineira, para comemorar uma data tão importante e que fala tão alto ao coração de todos nós. 10 anos de retorno do nosso querido Chico Xavier à pátria espiritual e 102 anos do seu aniversário de nascimento. E para nós comemorarmos, não poderia haver um local tão especial quanto a sede da União Espírita Mineira. É por essa razão que nós, do Grupo Ser, agradecemos com muito carinho, com muita gratidão ao presidente Marival Veloso, que gentilmente nos cedeu essa casa para que aqui nós pudéssemos comemorar essa noite tão especial. Nós também gostaríamos de agradecer ao nosso querido Arnaldo Rocha, que na verdade hoje é a reunião coordenada por ele. Teríamos atividade normal, não fosse essa data, 2 de abril de 2012, comemorando aí o aniversário do Chico. Então ele que também nos cedeu o espaço da sua reunião para que nós pudéssemos apresentar esse projeto 7 minutos com Emmanuel, falar um pouco desse trabalho e convidar a todos que puderem a cooperar conosco nessa homenagem singela, mas profundamente sincera. O que é o projeto 7 minutos com Emmanuel? Antes de falar desse projeto, nós precisamos dizer da instituição que lança esse projeto. Eu acredito que muitos aqui já devem ter acessado o Portal Ser, www.portalser.org. O Instituto Assistencial Ser é uma organização espírita registrada em cartório, portanto com CNPJ, é uma pessoa jurídica formada por corações espíritas que, como não tinham uma sede física, resolveram ter uma sede virtual, um portal na internet. E através desse portal, promover um trabalho de resgate da obra de Francisco Cândido Xavier, com apoio na codificação de Allan Kardec, e explorar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então o Portal Ser é uma espécie de praça de encontro. Eu usaria uma metáfora aproveitando o livro Nosso Lar. Quando André Luiz nos revela que há na colônia espiritual um campo chamado Campo da Música, no qual, ao anoitecer, as pessoas se reúnem para ouvir músicas específicas, regionais, e no centro da praça a música espiritual, aquela música que é tão transcendente que já não tem mais vínculos com etnias, com culturas da Terra. Então o Portal Ser funciona também como um ponto de encontro, um local onde diversas pessoas do mundo podem se reunir, deixando comentários, baixando arquivos, assistindo a programas, interagindo. E como o Espiritismo tem uma vocação universalista, e seguindo o Evangelho do Cristo, o Espiritismo é absolutamente acolhedor de todas as crenças, de todas elas, há no Portal Ser um espaço para que católicos, protestantes, judeus, muçulmanos também possam compor conosco, participar, estudar, dar opinião, enviar sugestões, sabendo que ali há
um momento em que nós nos confraternizamos com todos. Com todos. Pois bem, o Portal Ser, todos já conhecem, há muito tempo desenvolve um programa chamado podcast. O nome é complicado, mas a ideia é muito simples. A ideia era a maneira bastante mineira reunir pessoas em torno de uma mesa, como se elas estivessem conversando, e gravar essa conversa. Evidentemente que não é uma conversa solta, é uma conversa sobre um tema específico da doutrina espírita ou do evangelho à luz da doutrina espírita. E essa conversa é gravada, é editada num formato de MP3, para a pessoa baixar naqueles aparelhos, e ela então pode ouvir esse programa, um programa de rádio, mas ouvir no seu arquivo, seja gravando num CD, colocando no pendrive no carro. A gente sabe que em Belo Horizonte não tem trânsito, mas quando eventualmente ocorre de ter um trânsito, a pessoa pode colocar o arquivo e ouvir gostosamente, e naquele tempo aparentemente perdido, ela pode deixar a sua alma voar, a sua mente voar, e fazer reflexões em torno da doutrina espírita e do evangelho. Mas, ano passado, aconteceram 2 fatos muito significativos. Nós tivemos no Congresso Espírita da Federação, na capital, em Maceió, né, na Federação Espírita de Alagoas, houve um grande evento e nós fomos convidados a fazer uma palestra sobre o Evangelho. E quando nós terminamos a nossa apresentação, fomos até um determinado local porque uma pessoa nos aguardava para uma entrevista de um programa de rádio. Quando nós sentamos, a pessoa chegou até nós, era um deficiente visual. Fisicamente, ele era cego. E ele então fez a entrevista, eu fiquei bastante impressionado com aquilo, porque ele manuseava assim umas anotações em braille e fazia as perguntas. E no final ele me disse assim: olha, eu gostaria de te fazer um pedido especial. Nós temos acompanhado a atividade do Portal Ser. E nós temos companheiros que leem o portal para mim. E eu gostaria de te fazer um pedido, que você levasse para os companheiros do Ser. Faça alguma coisa para nós que somos cegos, para que a gente também possa aproveitar do Evangelho e da doutrina espírita. Eu confesso que fiquei bastante emocionado com aquilo, né? E fiquei pensando, às vezes, quanto que a gente é egoísta, porque produz tanta coisa visual, e a pessoa que não tenha os olhos físicos funcionando perfeitamente, e ficam privados. E aquilo me tocou muito. Nós voltamos, já tínhamos uma ideia amadurecida, nós do Ser, Júlio, Tiago Franklin, Natália, Sérgio Lavarini, Sheila Corrade, Cláudia, André, que são os Guilherme Barros, que são os companheiros do Ser, e conversamos sobre isso, e a ideia já de divulgar o Evangelho, de uma forma que fosse gratuita, que fosse um acesso livre a todos, mas que pudesse também contemplar essas pessoas que não tinham condição de ver, que não tinham condição de ter um livro na mão e poder ler. E isso ficou no coração, isso ficou fermentando esse sonho. Até que nós encontramos uma outra oportunidade com uma senhora já bastante avançada em idade, e ela disse assim, nós comentávamos na palestra sobre a série Fonte Viva, nós vamos falar aqui sobre isso. E ela então disse assim: eu adoro a série Fonte Viva, adoro os livros de Emmanuel que comentam o Evangelho, mas com a minha idade
eu já não consigo ler os livros. As letras são muito pequenas. E já não consigo ler. E mesmo quando coloco os óculos ou a lente e aumenta, eu leio, mas não consigo entender o que o Emmanuel está dizendo. E aquilo ficou gravado na minha mente também. Porque nós sabemos que os lares espíritas têm o hábito de abrir o culto no lar com a leitura da série Fonte Viva. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a maioria das reuniões são abertas ou encerradas com uma leitura do Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Bênçãos de Paz, Ceifa de Luz, Segue-me, e outros livros em que Emmanuel comenta versículos do Evangelho. E aquilo ficou também uma preocupação, nós comentamos isso com o Júlio, ficou novamente aquela ideia. Até que houve um terceiro recado. Uma pessoa nos procurou, essa já mais jovem, e disse: olha, não tem problema nenhum, eu leio, consigo entender, mas às vezes não entendo por que Emmanuel escolhe certos versículos e faz comentários que aparentemente não tem nada a ver com o versículo que ele está citando. Aí caiu a ficha de vez. Eu me lembrei de uma passagem em Atos dos Apóstolos, em que Filipe, um dos apóstolos, peregrinava por aquela região da Palestina e encontrou um eunuco que trabalhava para um daqueles reis da África. E esse homem vinha num carro, ele era um assessor, uma espécie de primeiro-ministro desse rei ou dessa rainha, e ele lia os textos dos profetas. E lia em voz alta. E o Filipe, que caminhava por aquela mesma estrada, impressionou-se com aquela leitura e falou para ele, porque ele lia um trecho especial, um trecho que falava da vinda do Messias, que falava sobre Jesus. E ele então pergunta para o eunuco: você entende o que está lendo? E aquele homem olhou para Filipe e respondeu: como que eu posso entender se alguém não me explicar? Então me recordei desse trecho de Filipe e percebi que é preciso pensar naqueles que não têm os olhos da carne em condições de ler as páginas. É preciso pensar naqueles que já avançaram na idade e não conseguem mais enxergar essas letras, por mais que você aumente. É preciso pensar naqueles que não tiveram uma educação formal e, portanto, leem, mas não conseguem entender a sintaxe, não conseguem entender o que o Emmanuel está dizendo. E é preciso pensar naqueles que, mesmo sabendo ler, não têm aquele conhecimento do Evangelho, aquele conhecimento bíblico, para perceber as sutilezas do trabalho interpretativo de Emmanuel, do trabalho de resgate do cristianismo puro, feito por esse benfeitor, durante mais de 80 anos de vida física de Francisco Cândido Xavier. Ainda esse final de semana, nós assistimos à palestra do nosso amigo Wagner sobre a obra do Emmanuel e o trabalho de Chico Xavier, em que ele mostrava 155 livros só de Emmanuel. Das mais de 400 obras psicografadas por Chico Xavier, 155 diretamente escritas por Emmanuel. Fora aquelas em que ele participou ou em que ele coordenou os espíritos para que a obra fosse publicada.
Então trata-se de um patrimônio espiritual. E aí surgiu a ideia no ser, que foi debatida, foi conversada, e que acabou tomando o nome de 7 Minutos com Emmanuel. Talvez você se pergunte, mas se a gravação passar de 7? Se for 10 minutos, se for 11, aí nós vamos responder. Eu não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Porque a ideia do 7 é para transmitir essa beleza do número 7, que toda hora aparece no Evangelho, mas para também dar a ideia de que é algo assim, rápido. É alguma coisa gostosa. Nós temos recebido comentários de dona de casa que dizem assim: olha, eu faço o almoço lá em casa ouvindo o áudio. Porque você imagina, como é que ela vai fazer o arroz, a verdura, a carne e lendo o livro? Alguma coisa vai dar errado. Como que alguém pode dirigir e com o livro na mão? Mas qualquer um pode colocar o arquivo de áudio e ouvir. Então essa era a ideia. Um arquivo pequenininho, em MP3, gratuitamente distribuído. Gratuitamente distribuído. Então aqui nós gostaríamos de agradecer, da série de agradecimentos, e ao longo dessa exposição nós vamos fazer vários agradecimentos, ao João Francisco, que cedeu o estúdio profissional que ele tem dentro de casa para que nós pudéssemos gravar, e vamos gravar muitos ainda, né? Porque o projeto vai durar 7 anos, ou 70 vezes 7, não sabemos. Então nós vamos precisar muito desse estúdio, que é um estúdio profissional, onde o áudio é captado com toda a fidelidade, para que o arquivo saia o melhor possível. Agradecer também ao Tiago, ao Júlio, que sempre cuidam da trilha sonora. Já temos companheiros que são maestros. Um grande maestro brasileiro, Altair Veloso, fez arranjos para a maioria das cantoras e cantores do Brasil e se ofereceu também de fazer algumas trilhas para a gente, para a série 7 Minutos com Emmanuel. Turi Colura, que é um italiano, residente no Brasil, espírita também, formado em Roma, maestro, pianista, se ofereceu de fazer a trilha também. O próprio João Paulo, que é o autor da trilha sonora desse lançamento, nós vamos colocar daqui a pouquinho um trechinho, né, para a gente sentir o que é o projeto. Eu vou só explicar mais um pouquinho para a gente colocar. O áudio não está bom? Não? Bom. Então, as pessoas generosamente foram doando do seu talento, do seu tempo, da sua especialidade, para que a gente pudesse colocar esse projeto gratuitamente, sem custo nenhum, porque a ideia é que as pessoas possam ter acesso à obra, né? Pedimos autorização para a Federação Espírita Brasileira, que não só autorizou, como colocará no portal da FEB os áudios. Vai disponibilizar no próprio portal da Federação Espírita Brasileira, porque a ideia é divulgar o máximo possível e dar acesso a todos que quiserem apreciar essa obra de Emmanuel. O que é o projeto 7 Minutos, então? Como que ele é dividido? É feito da seguinte maneira. Nós, primeiramente, lemos o capítulo. Livro, autor, título, lemos o capítulo. Pausadamente, com inflexão, colocando as vírgulas e as pontuações o mais correto possível, para que as pessoas possam, aí já está passando uma imagenzinha, né? Para que as pessoas possam ouvir a mensagem. E a ideia é que no início do culto no lar, a pessoa coloque o áudio para abrir o culto no lar, abrir uma reunião, ou, né? Se às vezes ela tem dificuldade de ler, ela coloca aquele áudio porque tem uma trilhazinha muito suave no fundo e é gostoso de se ouvir. Então, primeiro uma leitura da mensagem. Depois,
num breve comentário, porque vamos nos lembrar, são 7 minutos. Um breve comentário em que nós vamos explicar o versículo do Evangelho selecionado por Emmanuel. Qual o capítulo que está aquele versículo? O que significa aquela carta, aquele Evangelho e aquele capítulo? Por que daquele capítulo Emmanuel selecionou exatamente esse e aquele versículo, e não outro? Será que há algum problema no original grego? Será que a tradução foi fiel? Porque ao longo dos anos nós temos percebido que Emmanuel corrige a tradução quando ela está errada. Só que ele corrige sutilmente. Então a ideia é destacar rapidamente. Olha, esse versículo está no capítulo tal da Epístola de Pedro. Essa epístola fala isso e isso, esse capítulo trata disso e disso. E esse versículo é exatamente no ponto em que Pedro está comentando sobre isso e isso. Agora preste atenção, porque Emmanuel deu o título esse e ele escreveu isso, isso e isso. Pronto, rápido. 7 minutos. Às vezes a gente passa um tiquinho. Passa um pouquinho, mas não muito. 7 minutos. E hoje nós vamos fazer não 7, mas 70 vezes 7. Porque o primeiro áudio que foi ao ar já está disponível no www.portalser.org, o primeiro arquivo do projeto 7 Minutos com Emmanuel, em que nós comentamos o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje, para tratar do tema Uma Vida com Emmanuel, que nós pensamos assim, 7 minutinhos com Emmanuel já é tanta luz. Imagina o Chico que teve uma vida inteira com ele, podendo usufruir da presença, da companhia desse benfeitor espiritual, que não apenas orientava a sua mediunidade, mas cuidava da sua própria vida, cuidava do próprio coração de Francisco Cândido Xavier, para que ele não se desviasse de Jesus e de Kardec. Então hoje nós vamos falar desse trajeto, um pouquinho da razão desse projeto. Todos sabemos, através dos romances históricos de Emmanuel, que ele foi o senador romano Públio Lentulus. Homem com altos encargos na Palestina. Homem que por um tempo teve nas mãos o poder de alterar a história da crucificação de Jesus. Se ele quisesse, se na época ele tivesse querido, ele poderia interferir no procedimento, afastar Pilatos, que era subordinado a ele, naquela circunstância, tomar o processo de julgamento de Jesus e ele alterar o curso da história do cristianismo no planeta Terra. É importante pensar nisso. É muito importante. Esse mesmo Públio Lentulus esteve diante do Cristo. Diante do Cristo. E ouviu de Jesus palavras capazes de abalar qualquer espírito. No início da conversa, Jesus diz a Públio Lentulus: não falo ao homem de estado superficial e vaidoso. Encontras nesse momento um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida de espírito. Imagina. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios.
ele recusou naquele momento. Não sei se foi bom ou se foi ruim para a gente. O fato dele ter escolhido seguir o Cristo, alguns milênios depois, nos deu a honra de ter Emmanuel dirigindo a mediunidade de Chico Xavier e produzindo esses livros. E produzindo esses livros. Então, isso revela que na evolução nada se perde. Jesus está sempre renovando as oportunidades de regeneração do nosso espírito imortal. Sempre renovando. Se não for hoje, será daqui 1000 anos. Seria muito bom se fosse hoje. Seria muito bom se fosse agora. Porque o caminho poderia ser percorrido com menos lágrimas, com menos sofrimento. Mas está no nosso querer seguir agora ou daqui milênios. Ele optou pela segunda opção. Na encarnação seguinte, vem como escravo na história. Aqui eu gostaria de destacar algumas coisas, porque são muito importantes para o entendimento dessa obra. Eu acho que eu nunca disse isso. Eu vou aproveitar o momento para dizer. Há milhares de espíritos no mundo espiritual querendo falar de evangelho. Mas querer falar é uma coisa. Ter autoridade e conhecimento para fazê-lo é outra. É outra. Esse espírito, que teve contato direto com Cristo, volta como um escravo judeu. Portanto, criado nas raízes do cristianismo puro. Foi beber na fonte da primeira revelação. Nasceu como judeu. E mais. E mais. Morava em Éfeso. Quando criança, ouviu a pregação do Evangelho pela boca de João Evangelista. E teve como mentor o grandioso Policarpo de Esmirna. Está no livro 50 anos depois. Escute. Policarpo de Esmirna substituiu João Evangelista logo após o seu desencarne. Então nós estamos falando dos espíritos luminosos que cooperam com Cristo na implantação do Evangelho no planeta Terra. Emmanuel estudou com Policarpo de Esmirna, discípulo direto de João Evangelista. Portanto, há 2000 anos que ele tem contato com João Evangelista e com Policarpo de Esmirna. Não tem 100 anos, não tem 200 anos, não. Tem 2000 anos. E aqui eu gostaria de tratar de um outro ponto importantíssimo. Livro ditado pelo espírito Humberto de Campos, primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier do espírito Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo. Era véspera de Natal. Jesus chama até a governadoria do planeta o espírito de João Evangelista. Diz Humberto de Campos, ele já não se apresenta velho, se apresenta jovem. Já era um espírito iluminado. E Jesus pede a ele um relatório do progresso do cristianismo no mundo. E decepcionado com os resultados,
decepcionados com séculos de adulteração da lição do Cristo, decepcionados com as guerras, com as pessoas que estavam sendo assassinadas em nome de Jesus, decepcionado com a suntuosidade das igrejas cristãs e com o apego dos sacerdotes ao dinheiro, Jesus diz a João Evangelista: agora, se os encarnados falharam na divulgação do meu Evangelho, eu convoco os mortos. E você, João, irá coordenar a vinda ao orbe do Consolador prometido, do Espiritismo, da doutrina espírita. Então não é que nós estamos querendo impor o Espiritismo a ninguém. Mas eu sempre digo para os meus amigos padres, freiras, judeus, muçulmanos, eu digo o seguinte: olha, nós vamos fazer um trato. Pensa numa coisa. Se o Espiritismo for realmente o Consolador prometido, e você chegar no mundo espiritual e não tiver dado atenção a ele, você vai se arrepender muito. Então vamos fazer um trato? Leia, dê atenção, examina. Se não for, não tem problema. Mas se for, você ouviu a voz do Consolador prometido e não fez nada. Eu tenho certeza que ele é. Não tem nenhuma dúvida. Mas respeito a dúvida do meu semelhante. Respeito a dúvida. Então, no Prolegômenos, no prefácio de O Livro dos Espíritos, antes do Espírito de Verdade, quem é o primeiro Espírito a assinar? João Evangelista. Pode abrir seu Prolegômenos aí e consultar. O primeiro Espírito, é uma pleiade de Espíritos, são vários que assinam. João Evangelista, Espírito de Verdade, vários outros. Mas o primeiro a assinar é João Evangelista. É João Evangelista. Então, foi esse Espírito que coordenou a codificação de Kardec. E mais. Porque já é tempo de dizer essas coisas, né? Já é tempo de dizer essas coisas. Quando você chegar em casa, abra o seu Livro dos Médiuns na segunda parte. Você vai encontrar uma mensagem assinada por Jesus. Está lá no Livro dos Médiuns. E um comentário de Allan Kardec de mais de 2 parágrafos. Mais de 2 parágrafos. Kardec justificando essa assinatura tão surpreendente. Pois bem, isso é no Livro dos Médiuns, segunda parte, item 9. Depois você vai no seu Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Cristo Consolador. E você vai encontrar a mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns. Eu só gostaria de lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado alguns anos depois do Livro dos Médiuns. É a mesma mensagem, só que Kardec mudou a assinatura. Está escrito lá, Espírito de Verdade. E no livro Obras Póstumas, na parte final, você pode olhar, tem uma mensagem intitulada assim: A primeira revelação da minha missão. Leia com atenção. Leia com atenção. Porque lá Kardec vai dizer que o Espírito de Verdade é seu guia.
é seu espírito protetor, é seu anjo guardião. E mais, ele vai dizer a Kardec que tudo seria demolido, que chegaria um tempo em que não haveria religião, porque os homens ficariam profundamente decepcionados com a religião e com os religiosos, mas que caberia a ele, Allan Kardec, erguer uma nova religião, mais bela e mais digna do Criador. Mais bela e mais digna do Criador. Portanto, não há a menor dúvida de que é o Cristo que preside a chegada do Consolador prometido no orbe. E de que essa obra de Emmanuel tem raízes profundas no cristianismo mais puro. Porque ele conviveu com João Evangelista. Ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna. Mais do que isso, quando Policarpo de Esmirna vai ao circo como Marte, é Emmanuel que o substitui como escravo na história. É ele que assume a atividade de Policarpo na pregação do Evangelho. Depois nós vamos encontrar Padre Damiano no livro Renúncia, ensinando Alcione a estudar o Evangelho. Há um trabalho profundo aqui. Há um trabalho profundo. Mas não adianta a gente só fazer propaganda. É um trabalho profundo, é um trabalho profundo. Tem que mostrar. Então hoje a gente vai fazer rápido assim, igual esses programas de culinária, vocês já viram? O sujeito pega assim a panela e passa para cá, põe o ingrediente, parece que é fácil. Nós vamos fazer um pouquinho disso aqui hoje. Mas antes, deu? Enquanto o Júlio prepara, a gente quer só mostrar um textinho. Nós vamos abrir, comentar o texto inaugural. Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Emmanuel dita pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Interpretação dos Textos Sagrados. Emmanuel, resgatando a sua experiência de Padre Damiano, ao lado de Alcione, a sua experiência de escravo Nestório em Éfeso, quando conheceu João Evangelista, Policarpo de Esmirna, resgatando a sua experiência de Públio Lentulus, quando teve contato com o próprio Mestre, inicia um projeto extraordinário de comentário e estudo do Evangelho, do Novo Testamento, à luz do Espiritismo. Sabendo que nem todos poderiam, naquele momento, compreender a grandiosidade e a profundidade da tarefa, o benfeitor espiritual resolve explicar. Explicar o propósito, explicar a metodologia e explicar o próprio Evangelho. E ele inicia assim, comentando a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Comenta o benfeitor.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o Verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas, destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico. Bom, mas já deu uma amostrazinha, né? Já deu uma amostrazinha. Bom, do que é? O som ficou um pouquinho baixo, não deu para ouvir a trilha sonora, que é uma coisa linda, muito bonita, mas depois vocês podem baixar no portal www.portalser.org. A gente queria só dar um breve comentário aqui desse versículo. Porque esse prefácio foi ditado no dia 2 de setembro de 1948. Emmanuel retira da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e dá o título da mensagem: Interpretação dos Textos Sagrados. Numa época, e até hoje, em que toda a teologia utiliza essa epístola para dizer que somente a igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia. O texto base para dizer que ninguém pode interpretar, somente a igreja, é esse. E Emmanuel vai exatamente nesse texto para provar o contrário. Para dizer, no final da mensagem, que
consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Os textos são patrimônio de todos nós, né? Todos nós podemos acessar, podemos interpretar, podemos ter uma visão. Porque eles são dádivas de Deus para cada um de nós. Ninguém pode deter esse patrimônio, como ninguém pode ser dono da água do planeta. É patrimônio da humanidade. É uma dádiva. E ele vai tirar esse versículo exatamente da carta em que Pedro vai falar dos verdadeiros e dos falsos profetas. É uma carta que fala dos verdadeiros mestres e dos falsos que falseiam o ensino do Evangelho. E ele, Pedro, vai dizer algo bonito. Vou só acompanhar para a gente entender o versículo de Emmanuel. Pedro fala assim: por isso, eu irei sempre vos lembrar daquilo que vocês já sabem e daquilo que vocês já estão firmes. Olha a humildade de Pedro, né? Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês estão firmes. Mas eu irei lembrá-los sempre. Porque eu estou prestes a perder este tabernáculo. O abandono do meu tabernáculo já me foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Então o Pedro faz referência à tenda, que durante o tempo que o povo hebreu peregrinou no deserto, ele morava em tendas. Ele armava a tenda num dia, parava naquele local, dormia. No outro dia desarmava a tenda e continuava. Dando a ideia de que eram peregrinos. Aliás, hebreu significa aquele que atravessa. Que vem do verbo atravessar, aquele que está indo de um ponto a outro. Por isso Paulo diz assim: eu sou hebreu de hebreus. Mostrando a sua condição de travessia, de Saulo para Paulo. É uma peregrinação. E Pedro está dizendo para eles: olha, eu estou lembrando isso aqui para vocês, porque eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Então Pedro vai dizer que o corpo físico é a tenda. É a nossa tenda. Você arma ela, demora 9 meses para armar, mas demora tão pouco tempo para desarmar. É tão rápido. O desarme da tenda às vezes é 1 segundo. Peregrinos. E Estevão, quando faz o discurso no Sinédrio, ele diz assim: o erro de vós, israelitas, foi ter construído esse templo de pedra. Porque o dia que vocês construíram esse templo de pedra, vocês se fixaram. E nós somos peregrinos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós estamos atravessando. Então a gente carrega um tanto de coisa, né? A gente chega aqui e começa a ter patrimônio físico, carro e não sei o quê, um tanto de coisa para atender a tenda. E aí a tenda desarma, meu amigo. Você não leva nada. Nem a tenda. Mas você fala assim, mas por que você está falando isso? Emmanuel comenta o versículo 20, você está lendo 13, 14, 15. Por que você está falando isso? Sabe por quê?
É só para mostrar a sutileza de Emmanuel. Olha como que ele começa a mensagem. Olha como que ele começa a mensagem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele está retomando a ideia da peregrinação. E ele continua. Ele é o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Como se Jesus fosse uma luz que está penetrando ainda, mas não penetrou. Por que ele está dizendo isso? Sabe por quê? Porque Pedro vai dizer no versículo 18 e 19, 2 versículos antes do que ele vai comentar. Pedro vai dizer assim: a Escritura, a profecia, é como uma candeia brilhando no escuro, até que resplandeça a estrela d'alva em vossos corações. A Escritura é uma candeia até que nasça a estrela d'alva em vossos corações. Agora, curioso é que Jesus é chamado da estrela. E agora a gente vai entender por que Neio Lúcio deu o nome do livro dele de Alvorada Cristã. E por que nós estamos hoje, 2012, na meia-noite, aguardando a alvorada cristã? Que é quando o sol do Evangelho vai brilhar. E é por isso que ele diz no Vinha de Luz: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Não são símbolos soltos. É uma coxa de retalho. Mas o objetivo aqui era só abrir o seu apetite. Muito obrigado à União Espírita Mineira, na pessoa do Marival. Obrigado ao Arnaldo, que cedeu a reunião. E convido a todos a acessarem, compartilharmos, a divulgarmos o projeto 7 Minutos, que eu me lembrei de uma poesia que o Marival citou em Ouro Preto, que diz: nós não temos nada nas mãos para oferecer a Jesus, apenas o nosso coração, que está nas mãos. Então eu diria, hoje, nós não temos nada a oferecer para o Chico. 102 anos de aniversário dele. Eu não tenho nada a oferecer para o Emmanuel. Porque não sei também qual presente poderia dar para esses dois, Emmanuel e Chico. Mas tem o nosso coração que está na mão. E nós comentamos isso lá no C. O projeto 7 Minutos com Emmanuel é uma das milhares de formas de dizer a Chico Xavier e a Emmanuel: muito obrigado.